irreparável ou de difícil reparação. Isso para não mencionar a hipótese de penhora que recai sobre dinheiro, sobre numerário, às vezes inviabilizando a própria continuidade da atividade empresarial. Portanto, há sim, com certeza, interesse a legitimar a atuação do executado antes mesmo da realização da penhora. Porque muitas vezes o dano que a penhora produz pode não ser reparável, ou pelo menos pode não ser de fácil reparação. Então, há interesse. Agora, e o óbice do artigo 737 do Código de Processo Civil, ou, no campo trabalhista, do artigo 884, ambos dispositivos que condicionam a apresentação de embargos à garantia do juízo? Bem, aqui eu creio que o argumento pode até ser invertido, de modo a favorecer a aceitação da exceção de pré-executividade. Porque o que dizem esses dispositivos? Dizem simplesmente que não são admissíveis embargos antes de garantido o juízo. Mas isso se restringe aos embargos e não a outros meios de defesa e que possa se valer o executado. Portanto, interpretado literalmente o preceito, o que se tira não é o descabimento da exceção, é pelo contrário a sua plena executividade, já que o legislador condicionou apenas os embargos à garantia do juízo e não a apresentação de outros meios de defesa. Portanto, eu creio que não há dificuldade alguma em aceitar-se o cabimento da exceção de pré-executividade, inclusive no processo do trabalho. É óbvio, eu já digo de pronto, porque isso foi suscitado uma certa vez numa outra palestra, que os abusos dão margem à reparação e à punição. Ou seja, o executado que de modo ilegítimo, abusivo, suscita incidentes manifestamente infundados, ele se sujeita às sanções que já estão previstas na lei e que, na verdade, infelizmente, são aplicadas com muita parcimônia, porque se houvesse maior aplicação das penalidades por litigância de má-fé, o quadro no direito processual do trabalho seria muito diferente. E aqui também cabe a observação: se o incidente é abusivo, dará margem à punição. Portanto, a aceitação do Instituto nada tem de incompatível com o princípio da celeridade, com o princípio da gratuidade, com princípio nenhum. Pelo contrário, ele se harmoniza com a concepção científica e correta do processo. Bem, mas definido esse ponto, é preciso agora traçar os limites dessa exceção de pré-executividade. Quais as defesas que o executado pode apresentar fora do âmbito dos embargos, portanto, sem garantia do juízo? Quais as matérias que podem ser suscitadas? São todas as matérias que dariam margem à apresentação de embargos ou apenas algumas dessas matérias? Bem, aqui a doutrina já não é tão tranquila. Em relação à aceitação do Instituto em si, a doutrina é mais convergente. Em relação aos limites, já há maior divergência. Alguns são extremamente restritivos, outros, pelo contrário, são extremamente tolerantes e admitem a arguição de toda e qualquer matéria, desde que, é a exigência que se costuma fazer, provada de plano essa matéria, ou provado de plano o fundamento da exceção. Eu, pessoalmente, entendo que os limites podem ser traçados com algum rigor e com alguma precisão. O que se pode discutir no âmbito da exceção de pré-executividade é apenas aquilo que diga respeito, na minha opinião, aos pressupostos processuais da execução e às condições da ação de execução. Só isso. Aquilo que diz respeito ao título executivo em si, como, por exemplo, quitação, falsidade, tudo que leve à desconstituição ou à impugnação do título, no meu entendimento, não pode ser matéria de exceção de pré-executividade. Porque aí, para a desconstituição do título, é preciso o processo incidental de embargos. Agora, quando se trata de pressuposto processual ou condição da ação, aí não, porque isso é matéria que, inclusive,
não havendo exceção, pode o juiz conhecer de ofício. Por exemplo, falta de liquidez, ilegitimidade de parte, ou, essa seria uma matéria que não diz respeito à desconstituição do título, mas diz respeito à própria existência do título, como um caso com o qual eu já me deparei, a rescisão da sentença exequenda, que não tenha sido noticiada. Vamos imaginar que vai se iniciar uma execução, mas aquela sentença, até isso poderia ocorrer, por exemplo, planos econômicos, situações que nós já pudemos viver no campo trabalhista. Aquela sentença que se vai executar foi desconstituída em ação rescisória. Isso pode ser arguido por meio de exceção, porque significa que o título não existe. Agora, o que eu não posso, na minha opinião, é pretender desconstituir o título no âmbito da exceção de pré-executividade. Só aquilo que diga respeito a pressuposto processual ou condição da ação. Legitimidade ativa ou passiva, liquidez do título, etc. Bem, mas qual é o momento para a apresentação desse incidente? Bem, aqui até retifico em parte aquela observação inicial que fiz quanto ao conceito de exceção de pré-executividade como a defesa que se apresenta antes do momento próprio. Na verdade, na medida em que se relaciona a exceção de pré-executividade com os pressupostos processuais e com as condições da ação, matérias que são de ordem pública, portanto, que o juiz pode conhecer de ofício, que dizem respeito à regularidade da relação processual e as condições da ação, não há prazo e não há preclusão. Portanto, isso pode ser suscitado, essas matérias podem ser suscitadas a qualquer tempo. Não há prazo e não há momento. Agora, uma observação também que me parece muito relevante. Enquanto o título não é desconstituído, e por isso é que é importante ter bem clara a teoria em torno da execução. A execução se funda no título e se destina ao cumprimento do título. E só desaparece quando desaparece o título. Portanto, enquanto não for desconstituído o título, a execução continua. O que significa que, por mais relevante que seja o motivo da exceção de pré-executividade, essa exceção não tem efeito suspensivo. Claro que, acolhida a exceção, a execução se encerrará, mas enquanto não se der esse acolhimento, ela não tem efeito suspensivo, ao contrário dos embargos. E daí outra diferença importante. E, finalmente, para concluir esse primeiro tópico, não podemos deixar de abordar no campo trabalhista o problema do meio de impugnação da decisão tomada no requerimento que suscita essa matéria. Há algum recurso cabível? Qual o recurso? Aqui é preciso distinguir, conforme o conteúdo da decisão. Se a decisão é de rejeição da exceção, aí não há recurso cabível, porque se trata de um pronunciamento interlocutório. A execução vai prosseguir e, portanto, nada obsta, não há preclusão, nada obsta que a matéria seja suscitada novamente em embargos, e aí com os ônus próprios dos embargos, inclusive quanto a prazos e no tocante à garantia da execução. Agora, se a exceção é acolhida, o quadro muda por completo, porque a execução vai se encerrar e, com o encerramento da execução, passa a caber, então, o recurso de agravo de petição, de modo muito semelhante ao que ocorreria com a sentença de liquidação que conclui pela inexistência de crédito a executar. Normalmente, depois até poderemos voltar a esse ponto, a sentença de liquidação não é recorrível. Isso até vale a pena depois abordar, porque, por vezes, se tem afirmado a recorribilidade imediata da sentença de liquidação. Mas não me parece a melhor solução. Agora, o certo é que, se a sentença de liquidação conclui pela inexistência de crédito, por exemplo, isso pode ocorrer na hipótese de se deferir um crédito ao reclamante, mas compensado outro crédito que ele recebeu. E no momento em que se faz a liquidação, verifica-se que não há saldo ou o saldo é negativo.
a execução se extingue e essa sentença de liquidação é recorrível. O mesmo ocorre com a exceção de pré-executividade. Acolhida a alegação, caberá de imediato o recurso de agravo de petição. Bem, essas eu creio que eram as observações mais importantes em torno da exceção de pré-executividade. Passaria então ao tema seguinte da liquidação de sentença e especialmente da preclusão a que se refere o artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Esse dispositivo do 879 e as regras sobre liquidação de sentença já sofreram várias modificações ao longo do tempo. Houve até mais ou menos 1950, houve nesse período a admissão expressa do recurso de agravo de petição contra a decisão proferida na liquidação de sentença. Depois se modificou isso e admitiu-se amplamente que o que fosse decidido em liquidação não seria recorrível, mas poderia ser novamente discutido quando dos embargos à execução. E isso dava margem a um absurdo completo. Era um verdadeiro diálogo de surdos, porque se discutia tudo na liquidação de sentença e depois se voltava novamente com toda aquela discussão quando dos embargos, ou com aquela e com outras discussões, quando dos embargos à execução. Por conta disso, a lei, se eu não me engano, é de 92, ou no máximo de 93, o parágrafo 2º foi alterado, abrindo-se uma alternativa ao juiz. Existem duas possibilidades, duas formas perfeitamente legítimas de liquidação. A primeira, não contraditória, ou seja, a elaboração da conta pelo exequente, eventualmente, ou por um serventuário, e o juiz verifica a exatidão dessas contas e cita para pagamento. E nesse momento, com os embargos, se vai estabelecer a discussão em torno do montante devido. Ou, essa forma aqui na segunda região é a menos empregada, ou a outra possibilidade. Há o debate em torno da liquidação, vista a respeito da conta, manifestação e impugnação, e depois, liquidada a sentença, há então a citação para pagamento. Mas aí é que surge o problema, e por isso é que o parágrafo 2º dispôs que, dada a vista à parte, deve essa parte manifestar a sua divergência de modo especificado, com indicação dos itens e valores objeto da divergência, sob pena de preclusão. É essa a expressão da lei. Agora, qual a amplitude dessa preclusão? Vamos imaginar que há esse debate prévio. O que é que pode ser suscitado depois nos embargos à execução? Bem, eu já vi decisões em todos os sentidos, e mais ainda, já vi uma decisão do Tribunal de São Paulo dizendo que, como a liquidação tem que respeitar a coisa julgada, contida na sentença condenatória, ainda que não haja impugnação, nos embargos a matéria pode ser rediscutida. E por quê? Porque senão haveria ofensa à coisa julgada contida na sentença, no título exequendo. E com isso, na verdade, o que essa decisão está fazendo é eliminar a preclusão que o legislador, clara e expressamente estabeleceu. Na verdade, quer me parecer que a melhor interpretação para esse parágrafo 2º do artigo 879 deve ser muito rigorosa, porque, do contrário, o processo vai ficar girando em falso e voltar a etapas superadas. Ou seja, sempre que for aberta vista à parte, a impugnação deverá ser clara, especificada, item por item, e tudo aquilo que não for objeto de impugnação nesse momento fica abrangido pela preclusão. Tudo o que não tiver sido discutido está precluso e não poderá mais ser discutido, nem mesmo nos embargos. Bem, mas aí alguém vai dizer, e com isso pode-se violar a coisa julgada contida
na sentença? Sim, pode. Isso é algo perfeitamente comum. Eu tenho uma sentença absolutória, vamos imaginar uma sentença de improcedência, e subsequentemente o reclamante ajuiza uma nova reclamação, por qualquer razão não é arguida a ocorrência de coisa julgada, e transita em julgado uma sentença de improcedência na segunda reclamação. Houve violação da coisa julgada? Paciência, qual é o caminho? A rescisória para desconstituir a segunda sentença. Mas enquanto não for desconstituída a segunda sentença, prevalece a segunda e não mais a primeira. E a mesma coisa aqui. Se na liquidação se violou a coisa julgada, o caminho é a desconstituição da liquidação. Mas não tem sentido eliminar a preclusão que o legislador claramente estabeleceu. Daí passa a ser muito relevante essa impugnação à conta do artigo 879, parágrafo 2º. Deve vir toda a matéria. E aquela matéria que não for suscitada não poderá mais ser discutida. Há indiscutivelmente preclusão nesse campo. O legislador disse isso com todas as letras. E desconsiderar essa preclusão é negar vigência claramente a esse preceito. Essa me parece a melhor interpretação desse dispositivo. E com isso eu passo ao terceiro tema que eu havia proposto, que é o dos descontos previdenciários e fiscais. Verdadeiro tormento no processo do trabalho em todas as fases, porque antigamente, eu não sou um advogado assim tão antigo, mas também já tenho alguma experiência, mas eu me lembro que quando se negociava acordo no passado, ninguém pensava em previdência e imposto de renda, porque tudo se fazia com maior tranquilidade, sem pagamento nenhum. Hoje a primeira coisa é, bom, mas quem é que vai pagar o imposto? E nós vamos fazer indenizatória ou remuneratória? Esse é um ponto que preocupa e incomoda desde o início, desde a conciliação até a execução. Bem, e afinal, a quem cabe a responsabilidade pelo pagamento? Claro, estamos pensando da cota do empregado, porque a parte do empregador, essa não há discussão possível. De quem é a responsabilidade pelo pagamento? Bom, essa matéria refoge um pouco ao tema específico da execução. E aqui, o que importa é o que ficou resolvido no processo de conhecimento. É preciso verificar o que decidiu a sentença. Os descontos estão autorizados ou não estão autorizados? E se houver manifestação expressa, aí não há a menor dúvida. E por isso é que é lamentável as sentenças que consignam descontos previdenciários na forma da lei. Bom, mas o problema é que a forma precisa da lei tem sido objeto de viva controvérsia. E, portanto, é preciso explicitar claramente qual a solução adotada para aquele caso. E a solução que for adotada é a que vai prevalecer. Aí não há dificuldade. O problema todo surge em execução quando há omissão da sentença. E aí é que se põe de quem é a responsabilidade. A jurisprudência majoritária, isso está inclusive na orientação jurisprudencial número 32 da seção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, é no sentido de que os descontos podem ser feitos, porque o fato gerador dos descontos seria o pagamento. E, nesse sentido, há também decisões, inclusive, do Tribunal de São Paulo. Eu me lembro de um acordo relativamente recente, dizendo o seguinte, que aquilo que não está proibido está permitido. Logo, se o desconto não foi proibido, ele é permitido. Eu não concordo de modo nenhum, por mais respeito que essa decisão mereça e que a orientação 32 da SDI também mereça, não concordo com essa solução, que, na minha opinião, parte de uma premissa falsa, que é a discussão em torno da responsabilidade pelos descontos segundo a lei. Isso na execução é irrelevante, porque na execução, repito, e é preciso voltar àquela ideia, na execução cumpre-se o título exequendo. Se o título viola a lei, paciência, existe um remédio para a sentença que contraria a lei, e esse remédio é a ação rescisória. Enquanto não houver rescisão da sentença, quer ela esteja de acordo com a lei, quer não esteja, cumpre-se a sentença. A lei não é o aspecto relevante. Portanto, na minha opinião, se a sentença é omissa, significa que não há desconto autorizado. E ele não pode ser feito. Fazer o desconto
viola a condenação, que não estabeleceu essa dedução. Repito, se alguém disser, mas a responsabilidade é do empresário,